Meu namorado desencarnou no dia 16 de abril. Ainda estou muito mal, com muitas saudades. Queria muito poder ter o merecimento de uma mensagem dele para saber como é que ele está. Passei Covid para ele e ele desencarnou. Tenho lido o Evangelho, assisto lives em vários canais espíritas, mas ainda, no fundo, me sinto culpada. Queria muito saber se ele está bem. Tem algum livro que eu pudesse ler? Leio também o Livro dos Espíritos, mas tem hora que o coração fica apertado. Se você puder dizer algumas palavras para nossa ouvinte, internauta que está acompanhando a gente. O mais importante aí é esse sentimento de culpa, porque ele é muito prejudicial. Que o sentimento de culpa ele é muito comum em circunstâncias de perda de entes queridos. Quando a gente tem a perda de um ente querido, a primeira coisa que a gente faz é procurar a nossa culpa nisso. Isso é da natureza humana. Você perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, um irmão, qualquer... A minha culpa. Então você traz para si como se você fosse o responsável por aquilo que aconteceu. E um fenômeno de desencarnação, ele não é um fenômeno que passe despercebido pelos mentores espirituais. Pessoas na condição que você está colocando, elas muito provavelmente desencarnam por essa circunstância, não porque você seja a pessoa que seja culpada pelo que aconteceu. Não. A pessoa que desencarna numa circunstância dessa pegaria Covid de você, no ônibus, no trabalho, no restaurante, no supermercado, pegando uma compra de alguém que veio por um aplicativo deixar comida. Quer dizer, as formas de contágio são tantas. Não dá para a gente dizer assim, eu fui o responsável, porque se não fosse eu, não teria acontecido. Não, a gente naturalmente está exposto a essa possibilidade do vírus e não dá para a gente carregar esse peso dentro de nós. Até porque é uma ocorrência muito significativa na existência e que não passa despercebida. Então, se isso aconteceu, não foi sem que os olhares dos mentores estivessem debruçados sobre essa questão. Então, particularmente nesse sentido, é isso que a gente precisa ver. Segundo ponto, que você pede uma mensagem desse companheiro que desencarnou, não se preocupe tanto com isso agora. Assim como você está se adaptando à ausência dele, tem 15 dias que isso aconteceu, ele também está se adaptando à realidade nova. As coisas para você podem ter mudado muito com a desencarnação dele, mas eu garanto a você que para ele mudou muito mais. Então, é todo um universo completamente novo que ele está voltando, que ele está relembrando, revisitando aqueles lugares, aquelas histórias, aquelas cenas. Então, para ele tem sido um impacto muito grande e querer que, de repente, ele esteja em plenas condições para dar uma comunicação, talvez seja exigir muito. Eu não sei o grau de maturidade espiritual que o seu namorado possuía, né? Mas a gente não deve criar essas falsas expectativas, porque senão a gente sofre esperando a cada dia, a cada hora, a cada minuto que apareça alguma notícia, alguma coisa, e as horas parecem não passar e a gente se prende numa angústia. Console-se lendo as obras que falam das comunicações de outros espíritos para nós. Procure cartas, livros de Chico que falam sobre cartas espirituais, as cartas consoladoras. Tem vários livros que trazem isso. Jovens no Além, Somos Seis, Motoqueiros no Além. Livros do Divaldo também trazem muitas interessantes. Vidas em Triunfo é uma outra obra de Divaldo interessante sobre isso. Então, você tem muitas obras que trazem, e essas cartas, elas consolam quem recebeu e a todos nós. Quando você lê isso, gente, isso é como se fosse para mim. Porque a gente não precisa receber uma para nós para se consolar. Eu lembro quando a Web Rádio Fraternidade fez um evento para receber cartas consoladoras, acho que 2016, se não me engano. O auditório estava lotado de mães para receber a mensagem de seus filhos, na grande maioria. E naquela tarde, noite, acho que era tarde, foram recebidas acho que 6 ou 7 mensagens para uma quantidade de mais de 1000 mães que estavam ali. Cada carta que era recebida, chorava a mãe e
todas as outras mães sentiam um pouco daquela carta como se fosse para si. Quando a reunião terminou, todas elas estavam mais ou menos confortadas com a carta que os outros receberam. É lógico que quem recebeu estava mais, mas ela servia como um banho de consolo para todos os que estavam ali. Eu mesmo que estava ali me senti tão confortado, embora não tenha recebido nada do mundo espiritual, mas aquilo mexeu tanto comigo, aquele evento. Então a gente às vezes não precisa de uma coisa direta para nós. A gente pode encontrar isso em outras obras. E você pediu citações de obras que você pudessem usar para entender o que está acontecendo. Além de todas essas que eu já lhe falei, eu sugeriria que você lesse a última obra de Manuel Filomeno por Divaldo, Nos Rumos do Mundo de Regeneração, para você ingressar nesse mecanismo da Covid, para entender muitas das situações que ainda estão confusas na nossa mente, sobre os motivos que levam muitas pessoas a desencarnarem nesse período. Na obra, comenta que algumas das pessoas que estão desencarnando estão saindo agora para voltar amanhã, quando a condição do planeta já for bem melhor do que essa que temos hoje. Não precisa passar por esse conjunto de dores que a gente tem, aguardando para reencarnar numa terra melhor.